Bom dia a todos. O meu nome é Rosileia Mantovani e, em nome da NACE Seção Brasil, eu quero dar as boas-vindas e agradecer a todos pelo interesse e pela presença aqui online nesse nosso quarto webinar de 2021, hoje com a ilustre participação do nosso caro Hilton Vanderlei de Castro, da AkzoNobel, que vai nos apresentar o Polibrid 705, que é uma solução à base de poliuretano elastomérico. Mas antes, deixe-me apresentar nosso caro Vanderlei, Hilton Vanderlei Castro, né? Vou chamar de Vanderlei, né? Então, Hilton Vanderlei de Castro, ele tem 38 anos de experiência na pintura industrial e naval, atuando como supervisor de suporte técnico, orientador, especificador, palestrante e gestor de equipe de pintura industrial. Ele é graduado há 40 anos em Química Industrial pela Universidade Federal Fluminense e atualmente trabalha na engenharia de vendas da AkzoNobel, divisão Tintas International. Vanderlei, bom dia e a palavra é sua. Dia. Tem uma boa apresentação. Eu fiquei pensando sobre esse tema ontem e eu vi essa palavra aí chamado de ambientes desafiadores. Gostaria de entender melhor como isso ia funcionar para a nossa palestra de hoje. E eu introduzi uma informação importante, que é esse vídeo aí. Eu acho que esse vídeo vai mostrar algumas coisas que a gente vai abordar hoje. Eu queria que vocês prestassem um pouco de atenção. Essa é uma patologia que nós encontramos em vários tipos de ambiente que a gente visita, que é a biodeterioração do concreto. Essa é uma, a primeira foi feita numa estação de tratamento de água, e essa outra é numa área de saneamento de esgoto. Eu quero mostrar que esses ambientes, eles estão tendo uma ação muito grande sobre o concreto e sobre o ácido carbono. É nesse ambiente que se trabalham várias bactérias para produzir ácido sulfúrico, H2S, ácido sulfúrico, através de bactérias que destroem os materiais ao redor. Esses são os materiais que eles estão destruindo, que são o concreto, né? Ele que não está sendo bem protegido, e o que a gente está querendo levar para vocês é uma solução para esse tipo de ação desse meio ambiente que a gente está tendo. Ele também deteriora parte do concreto, parte do aço também. E qualquer dano mecânico que ocorra em quinas, como vocês estão vendo, eles são uma bomba atômica para esse H2S e o ácido sulfúrico desse ambiente entrar. Ao lado, vocês estão vendo uma bandeja dielétrica que foi totalmente destruída por esse ambiente altamente ácido. Então, o que a gente está querendo fazer, né? Hoje, nós vamos falar um pouco sobre uma das soluções para esse tipo de ambiente. Como a Rose falou, meu nome é Hilton Vanderlei, e estamos num ambiente altamente perfeito para falar sobre esse assunto, que é essa webinar que a NACE tem promovendo ao longo desses meses, e a gente está aqui, esperançosos, com vocês, dando o tempo de vocês aí, que eu acho legal, né? Tem pessoas de vários lugares do Brasil, engenheiros, diretores de empresa, técnicos, e estão aí dando o seu tempo, pelo menos esse tempo aí de 45 minutos, mais ou menos, que a gente vai fazer, e para a gente poder mostrar uma solução para esse tipo de problemas que ocorrem no campo. Eu quero agradecer a Akzo por ter me escolhido, e os meus colegas também, por terem me dado maior força para estar aqui com vocês, né? E vamos tentar passar o máximo de informação com algumas demonstrações, vídeos e práticas
ao longo desse período que está aí com vocês. Eu estou há 5 anos envolvido com esse produto, onde eu venho pesquisando e venho acompanhando obras, aplicando o produto, desenvolvendo o produto, fazendo palestras, fazendo demonstrações. Já fizemos uma turnê aí pelo Nordeste, já fomos para o Sul, já fomos para o Sudeste. Estamos fazendo um trabalho muito intenso para que esse produto seja bem divulgado e bem aplicado. Então, eu vou demonstrar algumas coisas ao longo da nossa palestra. Eu vou mostrar alguma parte do produto e como que ele funciona, tá? E alguns casos de sucesso também. Vou mostrar algumas ferramentas de controle, né, os esquemas de pintura, e vamos também mostrar alguns equipamentos de aplicação, que é muito importante saber que os aplicadores têm que ser muito bem treinados e especializados para que o sucesso da aplicação desse produto seja de forma muito correta, né? Então, vamos lá. Eu vou tentar mostrar essa maravilha de tecnologia que a gente tem e a gente pode fazer muita coisa com ela. O produto, na verdade, o nome dele é um Polybride, é uma marca, né, que a gente distribui no mundo todo, a International distribui, né? Ela é credenciada pela essa marca Polybride, já desde dos anos 2000, né? Ele é um revestimento elastomérico híbrido. O que significa isso? É um poliuretano híbrido, onde ele tem um poliuretano amínico e um poliuretano hidroxilado. Essa forma dele ser híbrido torna ele um pouco mais fácil de aplicar do que as poliureias. Não vou falar mal de poliureia, mas as poliureias puras, né, ela tem uma secagem muito rápida. Os poliuretanos híbridos, as poliureias híbridas, ela tem uma secagem mais lenta, que dá para umectar mais. Ele tem zero VOC, porque zero VOC ele não emite nenhum solvente para a atmosfera ou para o local que está tendo a aplicação desse produto. Ele tem uma camada elevada, né? Ele pode chegar a 5 milímetros, nós vamos ver um pouco na frente. Ele tem uma cura rápida, mas a 2 horas você já pode liberar um tanque de água potável para uso, né? E ele tem essa vantagem, além de secar também a baixas temperaturas, né? Existem temperaturas, em casos de temperaturas negativas, quem precisar saber, depois eu posso auxiliar nesse assunto. E ele é um poliuretano, por ele ser um poliuretano híbrido, ele é flexível. Por ele ser flexível, ele acompanha todo o comportamento de dilatação e contração do concreto. O concreto, ele é eu já vi uma palestra uma vez de um americano que ele falava que o concreto é quase um ser vivo, né? Porque ele dilata, ele contrai, ele faz todos os movimentos, ele tem trincas, ele exala líquidos, exala vapores. Então, todo esse trabalho de entendimento do substrato, que é o concreto, também tem que ser bem entendido. Então, ele tem que ser aplicado por spray, não dá para aplicar por outro tipo de aplicação que não seja o spray, né? Em algumas situações, pequenos retoques você ainda consegue fazer, mas é muito difícil, tem que ter uma preparação, e ele é preparado na relação 2:1, nós vamos ver ali na frente. Você é uma tecnologia que hoje ela já tem 35 anos de histórico a nível mundial. Um produto, quando ele é feito, ele tem que passar por essas informações, né? Ela tem que passar por laboratórios para poder saber se vai atender as necessidades do que o concreto, ou o substrato, ou a superfície que for aplicada, ela vai atender necessariamente. Ele tem um sólido por volume de 100%, e esse aí, eu posso dizer, com todo o meu estudo, nesse período de 5 anos estudando esse produto, ele realmente é 100%. Tem uma frase que a Polybride fala em alguns trabalhos dele, ele diz o seguinte: cada uma gota que sai do revólver, ela vai permanecer essa gota lá no aço. Então, nada é transformado nele, a não ser as reações químicas que já existem na reação química com o isocianato. Ele
tem uma relação de mistura 2:1, né? A vida útil dele, como vocês veem, isso tudo está em boletim técnico, é de 3 minutos, então precisa ter uma habilidade muito grande para fazer essa aplicação. As espessuras podem ocorrer até de 700 a 5 milímetros, né? E nós vamos ver ali alguma coisa. Isso aí já são as resistência à tração. Essa resistência à tração, eu quero dizer que é em aço, tá? Em concreto, a resistência à tração dele é baixa, porque todo concreto tem uma resistência à tração baixa, quando você aplica um revestimento, devido às características físico-químicas do concreto. Ele tem um alongamento de 43%, significa se eu alongar uma superfície, se eu alongar uma película, com ele, aqui é uma película, se vocês vão ver, se eu alongar ela até, se ele tem 1 metro, ele vai chegar a 1,43 m, vamos dizer assim, né? Além de ser totalmente fácil, maleável e flexível. Eu tenho cliente que levou isso aqui para ele e não conseguiu quebrar essa superfície. E ao longo do tempo, conforme ele vai sendo utilizado, ele vai perdendo a cor. A cor desse produto, ele começa com bege e depois vem mudando de cor, ele fica com essa cor meio amarronzada, né, o buff, que a gente chama, para poder, devido aos raios ultravioleta. Ele tem uma excelente dureza, né, a dureza dele é 60, aí como vocês estão vendo, e tem uma ótima resistência à abrasão. Então, assim, líquidos que contêm resíduos, vocês vão ver se ele tiver algum movimento, a resistência à abrasão dele vai atender essa necessidade. Mas como a gente faz essa aderência em cima do aço? Então, ele é direcionado para aplicar sobre aço e sobre concreto. O perfil de ancoragem para esse tipo de produto tem que ser alto. Então, aqui é o perfil de ancoragem que a gente indica, é acima de 90 micrômetros. O perfil de ancoragem e o padrão de jato também são importantes, né? O perfil de ancoragem tem que ser feito com granalha angular ou abrasivo angular, né? Os abrasivos arredondados, né, que são os abrasivos shot, né, que a gente chama também, eles não são muito utilizados porque a aderência pode ficar prejudicada. Esse produto precisa ter uma ancoragem muito forte, né? No caso de concreto, a gente usa esse perfil de rugosidade que a gente chama, que é um comparativo desse Concrete Surface Profile, então uma norma, né? E ele vai determinando o número de grãos, a fotografia, a rugosidade que apresenta em cima de fotos, né? Isso aí é um pedaço de borracha, né, que foi produzido para você tentar mostrar qual é o perfil de rugosidade orientado. Então, para o concreto, o perfil é dessa forma que a gente avalia, né, por comparação. O do aço, vocês já conhecem, eles são feitos com o medidor de rugosidade, né, o rugosímetro, pode ser feito com comparador, né, o comparador para você fazer isso. Com relação aos esquemas de pintura que a gente indica, ela vai variar do tipo de ambiente que a gente vai estar analisando, né? Os ambientes atmosféricos, normalmente a gente usa, se não for tão agressivo, é claro, um ponto de 0,7 milímetros de espessura para aço, tá? Isso também, em algumas situações, é válido também para o concreto. Nos ambientes marítimos, a gente orienta acima de 7,7 milímetros, né? E imersão em alta abrasão é de 1,5 milímetros, chega a 1,5 a 2, né? Em ambiente altamente imersão, em situações onde tem geração de gases, principalmente na área de tratamento de esgoto, a gente indica essa espessura de 2 a 3 milímetros. Mas nesse parêntese, eu quero dizer que a gente precisa de algo a mais, porque o ambiente mais agressivo, que são ambientes onde tem as bactérias, né, que geram o H2S e que posteriormente vai gerar o ácido sulfúrico, que são os gases mais
agressivos que tem, no caso o H2S, porque ele penetra por dentro, ele entra por dentro do concreto, devido à grande porosidade do concreto, a gente pede para utilizar uma manta. O que é essa manta? Essa manta é uma manta geotêxtil, a gente também chama de não tecido. Por que não tecido? Porque ela é construída com fios totalmente desarrumados, de forma que ele não rasga. Se eu tentar puxar aqui, ó, vocês estão vendo, ele não consegue rasgar, né? Então, a configuração para você fazer uma pintura num ambiente, para fazer um revestimento num ambiente muito agressivo, você tem que fazer utilizar a manta. Essa manta, ela é um tecido, né, 100% polipropileno, né, com essas fibras aleatórias, para justamente não ocorrer isso, e ela tem algumas características nesse sistema. E qual é a característica? Ela bloqueia essa saída de vapor de água e dissipa esses vapores e a umidade por dentro dela. Inclusive, se vocês estão vendo aí, a configuração do concreto tem uma camada de polibride, do poliuretano elastomérico, depois tem uma camada de manta, depois vem uma outra camada de polibride, que é maior do que a primeira, né? Onde você faz a aplicação desse material. Isso evita que o material consiga, essa bolha, ou esse ar, consiga atravessar o polibride na última camada, evitando formação de bolha e formação de gases nocivos. Outra coisa também que é a pressão hidrostática, ou seja, todo o líquido que está batendo na primeira demão lá, a última demão, né, no caso, ela é dissipada também por essa manta geotêxtil que a gente chama. Ela tem uma característica que a gente tem que seguir. Temos uma escura, que é aprovada, né, e tem uma clara. Vocês vão ver que um lado dela é mais brilhante do que a outra. Eu não sei se está dando para enxergar aí. E a outra é um pouco mais felpuda. Essa área mais felpuda, ela é colada na primeira demão. E essa aqui, prensada, que tem um brilho, ela recebe a última demão. É justamente para bloquear toda a parte de gases que estão passando através da primeira demão. Uma das vantagens da manta é realmente eliminar alguns furos, né, para evitar esse gás que está dentro do concreto atravessar a película, né? Ela melhora muito bem a tolerância à umidade, ou seja, se eu tiver uma superfície levemente úmida, essa manta vai evitar que essa umidade atravesse a película principal, que é a última camada, né? Ela tem uma resistência ao rasgo muito grande, ela liga as fissuras e juntas na expansão, ou seja, na junta de expansão que nós vamos ver, ela liga essas fissuras, né? E ela melhora as juntas de expansão. Ela elimina também a necessidade de primer. Hoje, no concreto, ela elimina essa necessidade de primer. Além da gente ter um primer já autorizado, que a gente pode falar depois, mas isso é um assunto que a gente vai ver lá na frente. Essa fixação dessa manta também, ela pode ser feita com os parabolt. O que são os parabolts? Eles são para fixar bem a manta na superfície do concreto, porque às vezes você tem pressão negativa ou uma movimentação muito grande dentro do tanque, dentro do líquido, e ela não vai soltar ao longo da sua vida útil, né? Então, a configuração que fica é essa aí que os senhores estão vendo. Eu vou mostrar aqui, ó, nós temos uma configuração, né, que é o concreto, como vocês estão vendo ali. Depois tem uma camada do poliuretano elastomérico, que é o polibride, você aplica. Ela ainda é um pouco úmida, você adere à manta geotêxtil. Você tem que passar um rolo em cima dela para ela ficar bem aderida. Depois de mais ou menos 1 hora, você vem e aplica a segunda camada. Então, ela fica com esse degrau aí que vocês estão vendo. Tá? Isso é na parte do concreto, onde é liso. Na segunda parte, onde a gente está vendo essa figura aí, onde tem a junta de expansão, vocês estão vendo 2 cortes, que é chamado corte de serra, que são os cortes de segurança. Por que corte de segurança? Porque todo polibride, quando é aplicado, ele tem que receber esse corte de segurança para que o produto não levante ao longo do tempo ou por alguma ação mecânica muito forte.
Então, você faz um corte de 2 milímetros ao longo da aplicação, para você, antes de aplicar a primeira demão, para que esse material fique inundado ali nesse corte, né? E a segunda demão também. Vocês verem que no meio tem o tecido geotexto, isso aí é um caso de junta, tá? Onde a junta você pode ou não utilizar o Polybride dentro dela. Existe um método de aplicação para aplicar o Polybride em algumas juntas, porque por ele ser flexível, essa junta vai continuar trabalhando. Ou pode usar alguns outros revestimentos para que isso não ocorra, mantenha essa junta de expansão, tá? Ferramentas de controle. O Polybride, ele por ser um produto que ele usa como o agente de cura, o isocianato aromático, ele possui uma capacidade de absorção muito grande de umidade, né? Então, o concreto, ou a umidade relativa do ar, ou no caso, o controle das condições climáticas, de ponto de orvalho para o caso do aço e para o caso do concreto, a gente usa um medidor de umidade. O Polybride não permite umidade acima de 6 a 7%. Acima desses valores, podemos ocorrer com alguns defeitos. Por quê? Porque o endurecedor, que é o isocianato aromático, ele vai reagir na frente dos poliuretanos, dos polióise e dos poliuretanos amínicos, né? Então, ele vai ter essa competição. Por isso, você tem que fazer essa medição antes de ser utilizado. O medidor de camada por ultrassom, ele é muito utilizado, é claro, para o concreto, né? Para o caso do aço, a gente usa o medidor de indução magnética ou outros medidores conhecidos já no mercado para pintura industrial. Mas o medidor de camada por ultrassom está sendo muito utilizado porque ele mede a camada do revestimento em cima do concreto. Aqui no Brasil, eu tenho visto poucos esse tipo de equipamento, que agora a gente tem que ser utilizado justamente para esse tipo de tecnologia, né? Ele é muito preciso e você tem uma forma de você controlar bem esse material. O medidor de condições climáticas, né, também está sendo utilizado, porque a gente tem que ver se o material não tem ponto de orvalho, né? E um dos pontos fundamentais para esse tipo de revestimento, já que a grande maioria dele é no revestimento interno de tanques, né, é o Holiday Detect, o detetor de porosidade. E esse detetor de porosidade tem que ser o via seca, porque as espessuras mínimas desse material é acima de 700 micrômetros, né? Então, é recomendado o uso do Holiday Detect via seca. Por quê? Porque um erro que você torna dentro de um tanque, como a gente sempre fala, né, o pessoal de pintura industrial, pintura interna de tanque tem que ser erro zero, né? Depois que o esgoto vai entrar, depois que a água potável vai entrar, vocês viram aquele primeiro vídeo, né? A água vazando por um reservatório de água potável, é grave. Então, você tem que ter erro zero. Então, o uso do detetor de porosidade é fundamental. Agora, nós vamos falar um pouco dos segmentos de aplicação. Um dos segmentos que a gente mais ocupa hoje, depois desses 5 anos aí, rodando esse Brasil, a gente viu outros mercados. O mercado do Polybride, ele veio muito em cima da área de saneamento, que é fantástico, vem dando grandes resultados. Nós vamos ver alguns casos históricos. Os tetos de reatores, principalmente os tetos de reatores de concreto, que hoje já estão planejando fazerem reatores de aço, carbono, né? O aço ele está sendo já muito utilizado em algumas situações, já que o concreto ele é muito complexo, o estudo dele. O concreto, como eu disse inicialmente, é comparado a eu falo que é um ser vivo, ele respira, ele tem pressão negativa, ele é poroso, ele recebe muito, a facilidade dos gases, passar por ele é muito fácil, né?
as bactérias que são geradas em tanques de lama, em tanques de lodo de esgoto, eles estão sendo muito combatido isso, e a gente tem que usar uma técnica muito grande. Então, eu acredito que algumas empresas aqui, eu estou em Minas Gerais, já estão estudando, né, já estão fazendo, já tem obras já sendo iniciadas, todas com aço carbono revestido com materiais de alto poder de impermeabilização. Então, outros itens também, as canaletas de efluente, recuperação de reservatório de água potável, isso é muito utilizado, né? Elevatórias, filtros biológicos, decantadores, e aí a gente está entrando também nessa área de fertilizantes, né? Vocês vão ver que tem um ciclone, que é um equipamento utilizado no uso, na fabricação do fertilizante, que tem uma abrasividade muito grande, e dentro desses ciclones que são utilizados, fertilizantes, eles estão sendo utilizados o revestimento de polibride. A partir de 1 milímetro, aí ele já está dando um bom resultado, né? Outro item que a gente tem visto e a gente tem alcançado bons resultados são as bases de colunas em aço de indústria química. Essas bases de colunas, elas são revestidas com revestimento anticorrosivo. Vocês estão vendo aí que tem uma cor mais clara e uma cor mais bege, né, que no caso é o polibride. Ele aí está operando como se fosse uma proteção da pintura. Essas regiões, elas são muito próximas do chão, onde está a umidade, onde há muito ferramental, onde há muito dano mecânico. E o polibride, por ter uma resistência a impacto muito grande, ele está protegendo a pintura. Então, uma das propostas nossa agora é fazer o quê? Proteger a pintura a esse tipo de agressão, de dano mecânico que está acontecendo na pintura industrial, e isso gera uma quantidade de reparação muito grande. Então, essa é uma proposta que a gente tem visto, e eu vou mostrar aqui algumas ações na hora que a gente for ver os nossos casos históricos. O polibride tem essas aprovações, né? Eu aconselho aí que, vendo que essa portaria Anvisa parece que houve uma modificação, mas ela já está atualizada, o polibride pode ser aplicado em superfícies onde vai ficar contato com água potável, né? Ela tem essa aprovação na Sabesp, na ANSI 61, que é onde a NSF 61, onde qualifica a fábrica, né? Não é o produto em si, mas a fábrica é a parte, o setor de fabricação, né? A WWA-C 210, que muita gente utiliza hoje no Brasil, que é uma norma americana para contato com água potável, né? Isenta de alcatrão. E tem a WWA-C 222, que é não só a parte interna do tubo onde vai passar a água, como também a parte enterrada, que é a parte externa do tubo, né? Novamente, aí vocês estão vendo que ele tem uma flexibilidade muito grande. E aí nós vamos ver alguns equipamentos de aplicação. A aplicação é uma das partes mais importantes, porque os aplicadores, hoje, nós temos um programa de treinamento para os aplicadores. Então, os aplicadores, os certos têm que ser credenciados para fazer essa aplicação, porque não é uma aplicação tão simples, e você tem que ter alguns cuidados. E que cuidados são esses? Primeiro, são os equipamentos de aplicação. O polibride, a relação de mistura dele é 2:1. Então, ele precisa ter uma máquina, um airless plural, onde você tem o componente A e B saindo da máquina e, em algum momento, se encontrando. Ele tem um manifold aqui na frente, onde ele vai haver a mistura entre o A e B. Pela frente ainda tem alguns misturadores, e aqui tem um revólver, que é a pistola airless, tá? Essa pistola airless, o produto sai tranquilamente, sem nenhum problema. Esse produto tem baixíssima viscosidade. Então, a gente trabalha ele como não tem diluição, né? Zero diluição, que sai, lembra a gota que sai do revólver, o que chega. Tem um airless elétrico, né? Que a gente está utilizando isso aí para pequenas quantidades. É uma miniatura daquele outro, só que o outro é a bomba pneumática, né? Você precisa de ar comprimido. E o sistema para frente é o mesmo.
E tem a MixCoat para pequenos locais, para pequenos retoques, que a gente vai ver aqui na frente. Tá? Que é uma máquina da SUSE, é sueca, e a gente também tem esse material. Vamos para os casos de sucesso. Um dos casos de sucesso que a gente tem são as bases de colunas da siderúrgica. A gente fez um conjunto de mais de 85 bases de colunas, onde a gente está protegendo a pintura anticorrosiva. Isso é muito legal. A gente tem tido várias solicitações, né? E a gente tem feito muito trabalho com isso. Tá? Então, aqui aplicando com a MixCoat. Ela tem um cartucho, onde você utiliza o produto individualmente, você vai trocando o cartucho de acordo conforme ele vai sendo consumido. Ele pode ser utilizado de forma bem controlada, né? Aquela mistura já está pré-determinada, os cartuchos têm volumes diferentes. O êmbolo empurra esse líquido que está dentro desses cartuchos, né? E esses cartuchos saem ali na frente, num bico, onde tem um misturador estático, onde vai haver essa pulverização que vocês viram. Já aplicamos várias obras com esse material. Aqui é o ciclone, né, que eu falei, foi uma obra interessante que a gente fez, né, para uma empresa do Paraná. Aí, de novo, foi utilizado o material, foi utilizado a MixCoat, né, vocês veem que o produto fica muito liso, dificilmente escorre, eu tenho, assim, uma certeza absoluta que ele não escorre na situação vertical, ele tem um poder de permanecer nas esquinas, né, na fuga de borda ali, ele não foge da borda, né, ele tem um poder de retenção de borda muito grande, onde vai proteger a pintura. Nesse caso aí, foi aplicado direto no aço jateado. Aqui é uma estação de tratamento de água, né, em Santa Catarina, onde a gente revestiu esse tanque. Aí já utilizamos a manta, né, e aí foi uma plural que foi aplicada. Aí é como é que o produto sai. O produto tem uma viscosidade muito boa, né, a gente aplica bastante facilidade. Aí está sendo a última demão da manta, né, a gente está fazendo aquele fechamento. Atrás dele tem um auxiliar, onde ele está com o manifold, onde está ocorrendo a reação química entre o A e o B, né? Dali para trás, os produtos estão separados. Essa foi uma obra que a gente tem como uma referência muito, muito grande aqui no Brasil, entre outras, né? Esse produto é feito, a aplicação dele é mais por distribuição, e ele tem essa distribuição bem feita, né, porque o aplicador tem que ser bem preparado, né. A máscara também está bem colocada, né, no pintor, e isso facilita bastante para que isso aconteça. Esse aqui é um caso histórico, né, onde a gente tem há mais de 10 anos, aquele primeiro vídeo que vocês viram era um revestimento que não era a base de poliuretano elastomérico, ele foi, talvez, indevidamente aplicado ou indevidamente indicado, mais indicado, né, porque os epóxi não resistem às bactérias, né, os gases do H2S, o ácido sulfúrico. Essa aí é uma caixa, né, um reator anaeróbico, né, eu pedi, no dia que eu fui fazer a inspeção, depois de 10 anos, a gente pediu para que eles levantassem a tampa, né? Essa região, ela tem 1 metro aproximado do teto para o fundo, né? Toda essa região do teto e das laterais do reator tem que ser revestido, por onde produz o maior número de gases, então ela tem que ser revestida para não ocorrer aquilo que estava ocorrendo naquele primeiro vídeo que vocês viram, né? A gente tem esse histórico que é fantástico, um produto que tem 30 anos e a gente está bem seguro do que a gente está fazendo, desde que a aplicação seja muito bem feita, muito bem preparado, né? Os aplicadores precisam ter uma capacidade técnica, um treinamento muito grande, com aprovação, né, pela gente, para que isso ocorra.
Aqui é um reservatório de água potável no estado de Minas, né? É um reservatório de aço, onde foi revestido com concreto no fundo dele, e ele foi aplicado polibride, né? Houve uma intervenção da Anvisa para que o fundo do tanque de aço precisava ter um caimento para facilitar a limpeza. Agora parece que existe esse novo procedimento, né? Para que isso seja feito. Aí ao lado tem o operador passando o Holiday Detect, como eu falei, né? Aí tem uma combinação de aço com concreto, né? Aqui é um caso histórico interessante nos Estados Unidos, né? Que são os aeradores. Esses aeradores são feitos de aço e eles eram pintados com epóxi, e a gente teve um sucesso muito legal. Eles tiveram uma vida útil de 18 meses, que eles eram trocados frequentemente. Com polibride, a primeira troca, manutenção, foi depois de 18 anos. Então, é um número assim, bem considerado. Resumindo a nossa palestra, eu quero dizer que o poliuretano elastomérico híbrido, ele é sem solvente, né, como eu disse, ele é indicado para aço e concreto. Eu quero mostrar uma chapa aqui bem rápido, antes da gente terminar. A gente tem uma chapa aqui, que vocês verem, que com um grau D de corrosão, né, ele foi jateado, ela está com verniz agora, por isso que a gente está colocando a mão aqui nele, e foi aplicada uma película de mais ou menos 2 milímetros. Eu vou mostrar do lado ao contrário, e ela foi feita um furo nela. Então, aqui tem 3 furos, né? Vocês estão vendo aqui que tem uma deformação da película aqui, significa que ela conseguiu tapar esses furos. Eu não quero dizer que isso aqui é uma solução mágica, mas em situações onde você tem, não caso de imersão, mas em situações atmosféricas, muitas das vezes o polibride resolve algumas situações mais complexas. Então, o grau D de corrosão, bem jateado, não assusta mais o polibride, não assusta esse revestimento. Na verdade, é um revestimento elastomérico, né, que ele vai facilitar bastante coisa. Uma outra situação também é que a gente pode utilizar ele em situações de antiderrapante. Você pode fazer um recheio dele com agregado, onde você tem essa situação de antiderrapante aqui. E eu vou falar para os senhores, eu tentei tirar de tudo esse material aqui, mas ele não sai, ele está muito grudado. Então, essa é uma outra, um outro benefício que ele traz, principalmente em plataformas de petróleo, né, onde você precisa ter caminhos que você precisa caminhar. O offshore está no nosso foco. E a gente está querendo a gente já está fazendo um forte trabalho nessa área de offshore. É um ambiente novo, né, a princípio, é um ambiente que a gente precisa proteger o aço, é um ambiente que a gente precisa proteger a pintura anticorrosiva, não vamos tirar a pintura anticorrosiva de forma alguma, porque a International é um dos maiores fabricantes, junto com outros grandes que estão aqui, estão no Brasil e no mundo, trabalhando para que isso desenvolva, mas nós estamos querendo proteger essa pintura. Então, isso para a gente é muito importante. Além dele oferecer boa resistência química e abrasão, né, a gente viu aí que ele tem uma resistência à abrasão muito boa. A manta geotêxtil, ela é fundamental nas pequenas trincas, nos fechamentos dessas pequenas trincas no concreto. Em caso de imersão, é imprescindível o uso da manta geotêxtil, tá? Tem que ser uma manta geotêxtil bem indicada, não são todas, né? A gente indica as mantas geotêxtil, elas têm que ser prensadas, elas têm que ser indicadas, né? Estudadas e aprovadas por nós, para que isso não ocorra problema ao longo da utilização do material, né? Uma outra coisa que a gente viu, né? Ele é usado para proteger as pinturas dos danos mecânicos, o focado nesse segmento de água e esgoto, siderúrgica, né, papel e celulose também está sendo muito... Todas essas áreas têm tratamento de esgoto, né? Todas essas indústrias têm tratamento de esgoto. E, para finalizar,
a gente tem um plano, a gente tem já um pacote de instruções para a gente poder fazer a preparação do aplicador, para a gente credenciar um aplicador. E ele vai levar aquele carimbo ali que está ali embaixo, chamado de Polybridge Coatings, né? E a gente tem esse pleno interesse em descobrir, em fazer aplicadores com capacidade para fazer a aplicação desse material, né? Lá fora hoje já existem instituições, já existem grupos onde os aplicadores se conversam, né? E isso é legal. Aqui vamos tentar trazer isso no Brasil. Quero agradecer a Neice, muito legal esse trabalho que a Neice está fazendo, onde a gente pode divulgar essas tecnologias. Agradecer a Axis e meus colegas que me deram uma força para estar aqui. Agradecer aos senhores que estão assistindo, engenheiro, diretores, que deram o seu tempo aí de meia hora, 45 minutos, para a gente poder explanar essa maravilha que é esse produto que eu tenho trabalhado há 5 anos, e a nossa equipe, a AkzoNobel, quer divulgar isso com mais intensidade nas empresas dos senhores, nas empresas de todo mundo que quiser saber algo a mais desse material. Ok, muito obrigado pela atenção de todos e estamos abertos para as perguntas. Vanderlei, parabéns pela apresentação. E obrigado, com direito à demonstração de produtos, né, de material e tudo. Muito bom. Legal. Muito bom, excelente. Que parabéns. Que bom você gostar. Não, e apareceu direitinho, muito legal a demonstração. Bem bacana mesmo. Bom, vamos às perguntas, né? Que tivemos aqui, acho que umas 4 ou 5 perguntas. Vamos lá, vamos colocar aqui na tela. A primeira pergunta foi do José Mauro Pegoretti. O Polybridge possui algum sistema de proteção catódica ou apenas proteção por barreira? Não, o Polybridge ele é um material orgânico, né? Ele não possui partículas de materiais que podem formar essa proteção catódica, né? A proteção catódica normalmente ela vem com os pigmentos de zinco, né? Ele precisa ter contato elétrico com ácido carbono e a proteção dele é exclusivamente, puramente barreira. Muito bom, muito bom. A próxima pergunta foi do José Miguel Morgado. E como faz quanto ao CBA? É melhor traduzir CBA. Porque foi na hora que você estava falando sobre perfil de ancoragem. José Miguel, se você puder, por favor, esclarecer, né, descrever o que seria o CBA, por favor. Enquanto isso, a gente vai para a próxima. E aí, enquanto ele esclarece para a gente o que é CBA. Fragata, Fernando Fragata. Nossa, que responsabilidade. Que responsabilidade a sua, hein? E que honra a nossa. Ele até falou que ia ser um bom dia, uma boa palestra, porque o palestrante era cascudo, logo no início da apresentação, antes de você começar. Bem, mas ele fez uma pergunta aqui. Em atmosferas marinhas agressivas, vocês recomendam a aplicação direta na superfície do aço ou recomendam um primer rico em zinco? Se sim, qual seria o primer? Etil, epóxi, uretano? Fragata, primeiro uma honra, obrigado por ter feito essa pergunta, a gente é interessante. A AkzoNobel, ela tem um primer específico para a superfície de concreto, né? Isso aí, a gente tem esse primer. Para o caso de ácido carbono, em ambientes de orla marítima ou marítimo, a gente indica o primer de zinco, né? O primer de zinco, ele vem bem dentro de uma tecnologia bem importante para o nosso negócio. Mas a gente não aplica ele direto, a gente tem que depois aplicar um primer que a gente tem certeza de que a aderência dele vai ser perfeita. Então, a gente indica
a gente tem um epóxi, né, poliamida, aminoamida, para aplicar sobre o prime de zinco, e depois vem com polibride. Isso é por uma questão de estudo para que não dê problema de aderência. Então, a gente, além do prime de zinco, a gente aconselha aplicar um outro prime. Tá? Então, o etilsilicato, se vier embaixo, não tem problema, o etilsilicato de zinco. Mas é muito importante que entre o primer de zinco e o polibride tenha esse primer nosso aprovado a nível mundial, que é feito pela polibride. Ótimo. Eu vi aqui que o José Mauro, ele esclareceu sobre o que é o CBA, tá? Crack Bridge Ability. Olha, eu não conheço esse termo. Eu vou precisar pesquisar e responder para ele, tá? A gente tem uma quantidade de estudo muito grande pela Polibride, né? E algumas dúvidas quando ocorre alguma pergunta voltada para alguma coisa específica, a gente vai precisar consultar o nosso setor técnico lá fora para poder fazer essa resposta, né? Eu tenho que responder isso depois, tá? Tá joia. Deixa o e-mail, né, Zé Mauro, para a gente poder fazer essa resposta aí para você de forma correta. Isso aí. Então, tá o e-mail seu aqui, estamos colocando na tela para o José Mauro entrar em contato com você, aí você responder. Tá bom? Bom, a próxima pergunta foi do Douglas, grande Douglas Ribeiro, está aqui também, Douglinha. Sim, grande Douglas. Então, ele perguntou, foi citado que a utilização da manta melhora a eficácia. Por exemplo, no caso de o substrato estar levemente úmido. Sendo assim, posso considerar que o polibride é wet surface tolerant? Não, porque a gente fica com medo, Douglas, quando a gente fala alguma coisa, inclusive dentro de um ambiente desse, a gente corre um risco sério de ocorrer algumas falhas, né, de aplicação. Quando eu falei que ele é utilizado com a manta em ambientes levemente úmidos, ao redor, se você fizer isso no concreto, que a gente usa a manta no caso de concreto, ao redor dele, tudo que tiver úmido vai ficar a reação da umidade com o isocianato aromático vai ser muito violenta e vai formar uma grande quantidade de bolhas, né? E isso vai prejudicar a eficiência do produto. Não podemos considerar ele como wet surface. Isso são casos bem atípicos, bem localizados, né? Onde a gente usa esse método de manta para evitar que a água atravesse o polibride naquela primeira demão e ocorra essa formação de bolhas e o consumo do isocianato que está ocorrendo a reação química já está ocorrendo na superfície. Então, não podemos considerar ele como wet surface. Tá joia. E também ele fez um comentário, né, que ele entendeu também que o produto produz pouco ou zero overspray. Ele viu numa demonstração, ele fez esse comentário quando você estava fazendo, tinha um slide, né, apresentando a aplicação, pelas características Perfeito. Apresentadas. É um comentário. Perfeito. Tá? Pelas características, né, e pelo método, né, o airless spray já evita essa formação, né, mas fique consciente de que tem que usar máscara, tem que usar roupa adequada, né, porque já vi algumas pessoas acompanhando pintura, às vezes até sem um capacete, sem uma proteção na cabeça, parece que torna um óleozinho na superfície. Então, você tem que usar todos os equipamentos de segurança, independente de não ter solvente. Estou vendo aqui as perguntas para não escapar nenhuma aqui, peraí. Bom, a próxima já é essa. O Rodrigo, né, Gerolim, no caso das bases das estruturas metálicas, é possível aplicar um acabamento PU sobre o polibride?
Sim, é possível. O poliuretano acrílico, ele é compatível com a aplicação, mas com o polibride, mas tem que respeitar os intervalos de repintura. Caso os intervalos ultrapassarem, né, já que isso aí é uma situação atmosférica, não é uma situação de umidade, não é uma situação de imersão, é comum você fazer o lixamento e passar um pouco de MEC, para você provocar um pouco de amolecimento. O polibride não tem resistência a solvente nem à temperatura. Acima de 50 graus, em caso de imersão, ele começa a amolecer. É claro, é um poliuretano. Então, isso ele não é possível. E ele também não tem resistência a solvente. Né? Então, você pode passar um MEC com lixamento e aplicar o poliuretano caso ultrapasse o intervalo de repintura. Ok, obrigada. O Geraldo Magela, pode ser aplicado a rolo de lã? Não, de jeito nenhum. O polibride, ele por ter um tempo de vida útil muito curto, né, você não consegue misturar ele dentro de um balde com A e B, não existe essa possibilidade. E quando você coloca o rolo lá dentro, em 3 minutos o rolo vai estar totalmente imprestável para o uso, né? Então, não pode ser aplicado. O único método de aplicação do polibride com eficiência é por pulverização. É naqueles 3 métodos que eu mostrei. Eu ainda não conheço um terceiro método, mas esses são os métodos que a gente utiliza, né? Ou por injeção, mas aí é para você tapar buraco, né? Mas mesmo assim ele vem através de uma máquina de pintura na relação 2:1, que é um airless spray, né? Que é um airless. Só troca o bico na ponta. Ótimo, entendi. A Telza Cardoso te perguntou qual a vida útil desse produto em um reator de esgotamento sanitário. Boa pergunta, Telza, né? Como eu mostrei lá, aquele último, um dos últimos slides, né? Onde tem esse ambiente de saneamento de esgoto, a gente tem visto em torno de 15 a 20 anos. Né? Algumas unidades lá fora já chegou a 30 anos. Então, assim, é claro que tem que ir lá fazer algum reparo, é claro que tem que fazer uma verificação ou anual ou a cada 5 anos, porque se houver um dano mecânico muito forte, se houver uma abertura desse revestimento, esse processo corrosivo de entrada dos gases, principalmente nessa área de esgoto, vai ocorrer. Então, a expectativa que a gente tem visto é de 15 a 20 anos. Tá? Algumas situações que a gente já recebeu lá de fora já tem 30 anos. Então, tem que saber ter o cuidado de fazer essas inspeções periódicas, tá, Telza? Então, é muito longo, a aderência é muito boa. E se ele for bem feito, né, bem aplicado. Legal, legal. O Vitor Nossi perguntou, pode ser aplicado algum revestimento sobre o polibride? Debaixo do polibride nós temos algumas indicações. Baixo, né? Por baixo. Por baixo do polibride a gente tem a indicação, como o Fragata tinha perguntado, né? A gente tem um primer autorizado, né? Para fazer essa aplicação. Tem sim. Se você entrar na internet, lá na nossa intranet, pegar o boletim técnico dele, você vai ver lá que tem um produto chamado Intercure 200HS, né? Para o concreto, né? Para o aço, a gente não orienta de utilizar, porque acontece da gente aplicar direto no aço carbono, já para aproveitar essa rugosidade, né? Isso em caso de imersão. Em caso de não imersão, eu acredito que um primer que a gente também possa indicar, que é o Intersil 670HS ou o Intercure 200HS. Pode sim, dependendo para aço, dependendo das indicações nossas, né? Sobre consulta. A gente tem aí mais 2 minutinhos. O polibride pode ser aplicado em substrato não ferrosos por possuir na composição isocianato? Então, nós temos uma grande experiência de aplicar em cima de fibra de vidro. Né? Fibra de vidro, ele vai bem desde que ele for bem lixado. Né? E esse ambiente não pode ser um ambiente de imersão. Tá? Ele pode ser, sim, a gente ainda não tem uma experiência sobre aço galvanizado novo, né? Isso aí é um ponto para a gente testar. Nós temos em cima sobre galvanizado envelhecido, né? Porque ele tem uma porosidade, a gente abre uma rugosidade e aplica.
Então, nós temos alguma experiência mais em fibra de vidro, tá? Mas o galvanizado, a princípio, a gente tem algumas restrições. A gente tem que fazer uma consulta para ver se isso é permitido. Mas, a princípio, ele é indicado para esse material, que é o material fibra de vidro. Pessoal, a gente vai ter que encerrar, né? Porque a gente precisa encerrar às 11 horas. Teve uma última pergunta aqui do Francisco Carneiro, né? Do Francisco aí de vocês também. Se pode ser usado como reforço estrutural em parede de alvenaria? Só para a gente rapidinho. Sim, pode sim, Chicão. Eu até posso chamar de Chicão, que é meu amigo. Pode sim, porque parede de alvenaria, quando você usa principalmente ele sozinho, também pode ser feito, né? E quando você usa, porque quando você usa principalmente a manta, você reforça mais ainda as características de trabalho que o concreto tem, né? Pelo concreto ser muito poroso. Tem alguns testes que a gente mostra que a gente aplica o polibride num tijolo e depois dá uma marretada e o tijolo fica intacto. Mas vamos deixar isso quieto por enquanto, vamos falar da parte técnica. O resto é só o restante, né, dos comentários, só parabenizando você pela excelente apresentação. Infelizmente, a gente precisa encerrar, né, por causa do tempo. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Vanderlei, a você, a AkzoNobel, né, a International, pela excelente apresentação, por compartilhar com a gente esse conhecimento, né, essa solução. E agradecer a todos pela presença e aproveitar para convidar todo mundo para o próximo webinar do mês que vem, né, que vai ser dia 28 de julho. A gente já tem a confirmação da VEG, vai ser a VEG que vai ministrar, o palestrante Jorge Eleutério, também conhecido, e vai falar sobre tecnologias para offshore, tá? Muito obrigado a todos, pessoal, e até o próximo webinar. Obrigado aí, Vanderlei. Obrigado a todos, né, pelo tempo que nos foi concedido aí nesse período. A Neice, com esse trabalho fantástico de divulgação de tecnologias, nesse ambiente super agradável. A AkzoNobel, por confiar no meu trabalho, no trabalho dos meus colegas, que estão sempre junto, e da gente estar divulgando essa maravilha de produto que é o Polibride. Obrigado a todos. Isso aí. Quem tiver pergunta, manda para o seu e-mail, né? Também. Ok, isso mesmo. Valeu, um abraço a todos. Até a próxima. Tchau.